Olá pessoal do Opção Play, hoje o nosso bate-papo é com o Eduardo Mufarege, ele que é idealizador e fundador do movimento Renova. Olá Eduardo, seja bem-vindo ao Opção Play. Olá Mayara, olá nossos espectadores, tudo bem? Eduardo, para começar eu gostaria que você nos explicasse exatamente o que é esse movimento e como que ele funciona. Na verdade ele não é um movimento político com pautas ou que defende determinadas agendas. O Renova é uma instituição de formação e desenvolvimento de novas lideranças políticas. Ele é completamente focado na renovação, ou seja, pessoas que nunca ocuparam cargo eletivo e que têm a vontade de entrar na política. Nós identificamos, dentre mais de 5 mil inscritos no nosso processo seletivo, 133 lideranças de todos os estados do Brasil, entre as quais 6 aqui em Goiás. E como que funciona essa iniciativa? Os escolhidos, como que funciona? Bom, a gente reconheceu em primeiro lugar que no Brasil a gente tem instituições de formação de todos os tipos, desde jornalismo, Câmara, para falar disso aqui, gente que atua na área de saúde, mas os nossos políticos não têm nenhuma formação específica. E foi justamente nesse espaço que a gente quis entrar e atuar. Fazer com que eles pudessem ter uma preparação muito robusta, muito forte, ancorada na compreensão dos desafios do Brasil, passando por saúde, segurança, educação, questão de contas públicas, fiscal, e também na capacidade de dialogar para conseguir resolver os problemas e as questões do Brasil. Dado que hoje a gente está num ambiente bem polarizado, mas se a gente não souber dialogar, a gente vai continuar andando de lado. A ideia, então, é promover essa qualificação desses candidatos? Perfeito. A ideia é promover essa qualificação, selecionar gente boa, gente comprometida, gente com bom histórico de vida que esteja realmente a fim de fazer a política do jeito certo. Não adianta a gente ficar achando que a política só tem problema. Na medida em que a gente faz isso, nós só estamos afastando as pessoas boas da política. Então, muito do nosso projeto está ancorado em trazer gente boa para dentro da política e começar a ocupar esses espaços com gente que nos representa. E existe alguma contrapartida para essas pessoas que foram selecionadas? Existem sim, são 4 contrapartidas. Primeiro eu vou falar para você participar, né? Você tem que ser ficha limpa, você tem que, enfim, ter um histórico de realização e você nunca pode ter ocupado o cargo eletivo. Então isso são parte dos critérios. E depois as contrapartidas que você recebe como contraponto nessa formação, primeiro, cumprir mandato, que é uma coisa que as pessoas no Brasil pararam de fazer, então vira o suplente do suplente do suplente. Política não é para ser um cabide de empregos para os seus amigos ou camaradas, é para representar a população, e se você for eleito, vá lá e cumpra o que você combinou com a população. Segundo, eliminação de privilégios, redução drástica de verbas de gabinete e outras verbas indenizatórias para os eleitos. Terceiro, ser proponente de reforma política, já de cara do sistema distrital misto, né, que está, enfim, até embocado dentro da reforma. E, em último lugar, mudar o patamar de relação com os seus eleitores. Quer dizer, tentar fortalecer essa relação entre representantes e representados, e governantes e governados, que está muito ruim. E isso através de tecnologia, a adoção de uma plataforma de tecnologia que viabilize uma mudança nessa relação. São essas as contrapartidas. E como que a iniciativa ela se sustenta? Ela se sustentou com a doação de mais de 500 pessoas físicas e entidades filantrópicas de diferentes regiões do Brasil, nesse primeiro ano. Para o futuro, a gente, enfim, espera que a gente possa ter até outros modelos de estruturação. Eu, no primeiro momento, fui o maior doador, porque eu queria botar a iniciativa de pé e, felizmente, tive muita gente que me acompanhou aí nessa trajetória. Em Goiás, o senhor disse aí que foram 6 selecionados. Como que foi essa seleção? Por que eles foram os escolhidos? É difícil entrar no caso a caso, né? Por que fulano foi escolhido? Mas a gente procura, dentro da seleção do Renova, primeiro, diversidade. As pessoas não podem ser iguais. Elas têm que ter, seja do ponto de vista de geografia, elas têm que ser diferentes. Então a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é da região de Rio Verde. Tem gente que é mais da região da divisa com o Distrito Federal. Tem gente aqui da Grande Goiânia, que já foi até candidato, vereador e tal. Então você tem diferentes perfis.
diversidade, histórico de realização e liderança, porque isso é importante, né? Se você quer ocupar um cargo político ou uma função de liderança, você tem que ter um histórico de realização. Como eu falei, do ponto de vista de crivo ético, seja uma pessoa com uma reputação muito consistente e não tenha nenhuma falha nessa trajetória e com vontade de servir. Essas são as principais características que a gente identificou nesse processo. A gente teve uma série de pessoas do estado de Goiás que se inscreveram e acabamos optando por essas 6 na nossa primeira turma. E queria dar uma mensagem também para quem está nos assistindo, que nós estamos já com a próxima turma com pré-inscrições abertas. Então, aqueles que tiverem interesse podem inclusive visitar o nosso site, que é o www.renovabr.org, para a gente, enfim, poder avaliar aí o interesse de cada um que quiser de fato entrar na política para fazer do jeito certo. Olha aí a oportunidade. E uma característica do Renova é de que esses selecionados, os escolhidos, eles podem escolher cada um o seu partido, né? Como promover essa renovação política dentro de partidos já existentes, antigos e consolidados? Pois é, uma ótima pergunta. E a gente vive no Brasil hoje uma situação que é, no mínimo, curiosa. A população quer renovação, a sociedade quer renovação, mas os políticos não parecem que querem ser renovados. Então, dado que no Brasil você não tem uma estrutura que permita a candidatura independente, então você necessariamente depende de um partido. E aí, o passo natural desse processo foi identificar, que as pessoas identificassem quais são os partidos que têm maior abertura a esse processo de renovação política. E alguns se apresentaram. O próprio Partido Novo, um partido que está muito ancorado em renovação, a Rede, o PSB, o PPS, foram partidos muito abertos à renovação. Então, o que acabou acontecendo foi que o próprio Podemos também, parte dessas lideranças do Renova, se encontraram dentro dessas estruturas. Mas como hoje no Brasil a gente tem uma estrutura partidária muito fragmentada e os partidos estão todos enfraquecidos, as decisões regionais acabam pesando muito, onde um partido tem mais força, onde não tem, a própria estrutura. Então, por isso que a gente resolveu não limitar a um partido ou uma escolha. Fizemos um programa centrado nas pessoas. Se você é uma pessoa boa, comprometida, com vontade de fazer a diferença, tá legal. Escolha o seu partido e junte-se a nós. O senhor pode citar quem foram os 6 candidatos de Goiás selecionados pelo Renova? Claro. Nós selecionamos dentre 133 de todo o Brasil, 6 estão aqui no estado de Goiás. E desses 6, nós temos 3 que devem sair candidatos a deputado federal e 3 candidatos a deputado estadual. Os candidatos a deputado federal são Zé Frederico, Alano e Tchequinho, e a candidata a deputado estadual, Rafael Lousa, Desirê e Capitão Tarley. O senhor acredita que a candidatura avulsa aí talvez seria uma alternativa? Eu acho que ela é uma necessidade. No momento partidário que nós temos no Brasil, onde você tem uma excessiva fragmentação, onde os partidos, do ponto de vista de ideologia, não representam mais uma orientação ou uma visão de mundo, aonde essas pessoas vão? E muitos dos partidos também com vários escândalos de corrupção, com problemas. Então, acho que isso é uma questão que a gente vai ter que revisar. Eu espero que, assim como em outras democracias consolidadas no mundo, a candidatura independente ou avulsa possa se viabilizar. Bom, para encerrar, eu gostaria que você fizesse uma análise desse cenário para a presidência. O Renova, ele apoia algum nome? Não, o Renova não apoia nenhum candidato, até porque dentro do programa do Renova temos diversas frentes, diversas pessoas de diferentes grupos, então seria absolutamente incompatível podemos fazer um movimento nessa direção. Dito isso, acho que hoje a gente ainda não conseguiu encontrar nenhum candidato que está conseguindo oferecer um projeto de país, uma visão que seja consistente com aquilo que a sociedade brasileira quer. Então, a gente está num cenário difícil, está todo mundo desesperançoso, cansado, e eu acho que tem esse espaço para que, enfim, algo novo, uma nova política, uma visão de futuro possa ser construída.
Estou vendo que, de uma certa forma, os candidatos que, enfim, estão tendo mais destaque nas campanhas ou nas pesquisas até agora são aqueles que disputaram eleições anteriormente ou que estão fazendo um trabalho aí há bastante tempo. Então, de uma certa forma, ainda é um certo rescaldo em relação às eleições anteriores. Espero que a gente consiga enxergar uma realidade diferente. E mais importante, aí até fazendo um comentário para os nossos telespectadores, é muito importante que a gente realize boas escolhas. Nós só vamos ter um país diferente a partir do momento que a gente vota melhor, que a gente escolhe não só o presidente da República, os governadores, mas também os deputados estaduais, os deputados federais, que são pessoas que têm um impacto gigantesco na nossa vida, e achar que a política não faz parte dela é um erro e que a gente não pode cometer. Eu vejo muita gente falando que quer votar em nulo, e votar em nulo simplesmente anula a chance de mudança. É importante que a gente tenha essa clareza e que trabalhe na direção oposta. Então, acho que assim, o cenário ainda está aberto. A partir do momento em que as campanhas começam, essa discussão começa a esquentar, até parecido um pouco com o que aconteceu na Copa do Mundo, né, onde a gente estava acompanhando muito pouco, e quando a Copa começou de certa forma, a gente acelerou. Eu espero que aconteça isso nessa eleição. E por último, queria deixar um recado para quem está nos assistindo. O Renova está apoiando uma iniciativa que visa apoiar o eleitor na escolha dos seus candidatos. Ela é completamente apartidária, ela chama Tem Meu Voto, o site é o www.temmeuvoto.com, e a principal funcionalidade dessa ferramenta é ajudar o eleitor a fazer as suas escolhas, seja do ponto de vista de pauta, de orientação, do que ele acredita, e aí fazendo com que ele identifique quem são os candidatos que têm uma visão parecida com a que ele acredita. Então fica aí o convite para que vocês possam visitar e conhecer. Muito bacana. Eduardo, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui, por essa entrevista, e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, e muito obrigado a todos que estão nos assistindo.